professora Elana já está aqui a postos. Professora Elana Cavalcante, além de professora universitária, é servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, é filósofa, né? É a dona dos pensamentos aí, é mãe agora, né? A Isabelle está já chegando, está grávida, que coisa maravilhosa. Que a sua filhinha seja mais um elo, professor, assim, quebrantável de união, de paz, de amor em seu seio familiar, tá bom? Eu desejo isso, assim, do fundo do meu coração, tá? E nós vamos falar aqui sobre o livro O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo, certo? E vamos também trazer para a nossa realidade como é que a gente pode aplicar os ensinamentos que esse livro nos traz. Professora Elana, fique à vontade, o microfone é seu, certo? Eu quero que se a senhora quiser falar alguma coisa, antes da gente começar a fazer perguntas, falar um pouquinho sobre a sua vida, para que a gente possa começar, ficar à vontade, tá bom? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde, Cleilton. Meu aluno, meu amigo, né? Eu chamo de amigo porque a gente tem muitas coisas em comum, né, Cleilton? Muitos interesses em relação à música, à poesia, ao próprio direito, né? À filosofia. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui participando do seu programa, do Café Prosa e Canção. E você já me apresentou, já estou bastante satisfeita com a sua apresentação, principalmente porque você apresentou minha princesa, né, Isabela, que acho que no grau, tenho certeza que no grau de hierarquia, hoje a minha principal função é ser mãe. Oh, coisa maravilhosa. E também o professor Guto está aqui, o esposo da professora Elane, é também meu professor agora, né, professor de Direito Civil. Tivemos essa grata surpresa, né? Que bom que o senhor está conosco lá. Porque o senhor ia lá substituir a Elane um dia, aí depois não ia, mas agora está conosco, agora firme e forte no Direito Civil 2. E que bom que a gente está junto. Professor, então vamos dar início à nossa fala. Nós vamos falar um pouco sobre o livro O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo, que é um livro que retrata, né, uma crítica do Victor Hugo ao sistema de penas, né, a pena de morte. E a primeira pergunta que eu vou fazer é que nossos ouvintes podem até dizer, mas assim, pena de morte é uma coisa tão distante nossa. Então, assim, o nosso ordenamento jurídico, ele é completamente proibido, não há pena de morte de forma alguma no Brasil? Bom, antes de eu responder a sua pergunta mesmo, né, eu quero puxar esse detalhe que você falou, né, de uma coisa tão distante. Não é uma coisa tão distante, não. Apesar de que a gente vai discutir a pena de morte pela perspectiva do Victor Hugo, e aí sim a gente fala de uma obra, né, feita há séculos atrás, mas é algo muito atual. Vira e mexe, a gente vê nas redes sociais, principalmente quando tem um crime de muita comoção social, a gente vê nas redes sociais uma discussão sobre a pena de morte. Por que a pena de morte não é aprovada aqui no Brasil? Por que a pena de morte não é aplicada aqui no Brasil? Então, não é uma discussão distante, de forma alguma, ela está sempre presente. No nosso ordenamento jurídico hoje, a gente tem como topo e base do nosso ordenamento, base hermenêutica, né, de interpretação do nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal. O que a Constituição Federal traz? Ela traz no artigo 5º, que eu acho que a maioria já ouviu falar desse famoso artigo, é o maior artigo da Constituição, alguns direitos fundamentais, e dentre eles nós temos as penas que são vedadas no nosso país. E uma delas é a pena de morte. Então, a pena de morte, ela não é permitida no Brasil. Agora, isso é absoluto? Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito absoluto. E a própria Constituição já traz essa relativização, dizendo que a pena de morte é proibida, salvo em caso de guerra declarada. Então, nós temos essa exceção na nossa Constituição. No entanto, em caso de normalidade, a pena de morte ela é vedada. Um crime como um homicídio, ou um crime horrendo como pedofilia, como estupro, não são punidos com a pena de morte. São punidos com a pena privativa de liberdade, enfim, mas não com a pena de morte, porque ela é vedada na nossa Constituição. Não pode vir uma alteração, por mais que por vezes haja um clamor aqui de uma parte ou outra da população, que tem uma mudança no Código Penal para que traga a pena de morte. Isso não é permitido, porque a nossa Constituição, né, assim traz. Quer dizer que, em caso de guerra declarada, alguém pode ser condenado no Brasil à pena de morte? Pode. No caso, pode haver a execução, né, de uma pena de morte em caso de guerra declarada. Olha só, é chocante, né? Eu acredito que muita gente não sabia disso. A guerra é um caso extremo, né? A gente tem aí, por exemplo, muito se falou na época da pandemia sobre estado de sítio, que é algo que
nos assusta, pelo menos para quem conhece o que é o estado de sítio na Constituição, assusta porque o estado de sítio torna o Estado mais, traz uma fragilidade para o Estado e um certo poder maior para o Estado. Então, no estado de sítio, por exemplo, caso de guerra, o estado de sítio pode ser decretado. Né? Exato. E os direitos e garantias fundamentais do povo ficam limitados. Podem ser suspensos, inclusive alguns. Suspensos. Inclusive suspensos. Exato. Professora, voltando agora para o livro retrata, como eu já falei, de uma pessoa que é condenada à morte e durante todas as páginas do livro retrata aquela agonia, aquela tortura, aquele sofrimento daquela pessoa que a gente percebe no livro é que a pessoa não tem nome, a pessoa não tem profissão, o crime que ele cometeu não é revelado. Isso quer dizer alguma coisa, assim, a crítica do Victor Hugo com relação a isso? O que é que a senhora tem a dizer? Por que não se fala, não se sabe quem é, não se sabe o crime? Por quê? Eu acho isso fantástico. Fantástico. O fato do Victor Hugo não ter dado um nome, não ter pessoalizado. Porque, a depender, apesar de que a gente tem algumas informações ali soltas, como, por exemplo, era uma pessoa letrada, né? O nosso condenado, eu vou chamar assim, né? Já que não temos um nome, o nosso condenado era uma pessoa letrada, era uma pessoa de uma classe social privilegiada, pelo menos é o que se presume. Tem uma ocasião ali em que ele se encontra com outro condenado e, inclusive, eles trocam vestimentas, né? O outro condenado diz: você não vai precisar mais desse seu casaco luxuoso, me dê esse casaco que eu vou trocar por tabaco, para que meus dias antes da condenação, da execução, a pena de morte, possam ser mais satisfatórios. E aí ele troca essa vestimenta, o que dá a entender que ele tinha vestes bem, né, de uma nobreza ali. Então, embora a gente tenha essas nuances de que ele tinha família, tinha uma mãe, tinha uma esposa, uma filhinha, que é um momento em que a gente acaba se afeiçoando ali por ele, né? Mas o fato dele ser, como o próprio Victor Hugo diz no prefácio, uma pessoa qualquer, condenado a uma pena qualquer, num dia qualquer. A gente não tem essas informações, ele não dá. Eu acho isso muito, muito relevante porque a gente acaba despersonalizando e não tendo preconceitos, pré-julgamentos e sentindo realmente o peso da discussão sobre a pena de morte e não sobre a pena de morte sobre fulano de tal. É a pena de morte que importa e não sobre quem. Pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa de qualquer camada da sociedade, não importa. O que ele está querendo, as luzes, os holofotes estão sobre a pena de morte, que é a discussão central. Perfeito. Professora, tem uma parte no livro, quando ele chega na cela, né, que ele tem uma noite que ele não consegue dormir, ali angustiado, que ele vê alguns nomes nas paredes. Sim. Né? 4 pessoas que passaram por aquela cela e foram condenadas à morte. 2 cometeram crimes realmente bárbaros. Uhum. Mais um levou, assim... foi traído pela esposa, né? Eu ia dizer que o rapaz levou um chifre. Né? Foi traído pela esposa, tentou matá-la, mas não conseguiu. E outro, os pais colocaram para fora de casa, e ele se zangou, tentou matar o pai, mas também não conseguiu. Mas os 4 foram condenados à morte. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, quais são os critérios? Quem está julgando? Quais são os cuidados que precisam ter? Porque, assim, as pessoas me perguntam, vai para a área criminal? Quando eu me formar, eu digo, cara, eu acho que se tem uma coisa que tem que beirar a perfeição, é o direito. E, assim, lógico que tem que beirar, mas não chega lá. E eu acho que na área criminal é algo que o erro ele vai ser mais, assim, mais sentido, né? Então, assim... E tem mais chance de ser irreversível. Exatamente. Então, assim, eu queria que a senhora falasse sobre isso. A senhora que já atua, a senhora é assessora de um juiz, não é isso? Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Bom, essa cena, essa parte do livro me chocou bastante, me chamou muita atenção, né? É um momento em que ele está ali angustiado e começa a ver esses nomes nas paredes da masmorra que ele está e tem ali os crimes que foram cometidos. A gente não sabe o crime que o nosso condenado cometeu, mas ele começa a ver esses crimes e uma coisa que me chamou a atenção foi justamente a diferença da natureza do crime, né? Uns chegaram a consolidar o homicídio, em outros casos não. Né?
que, salvo engano, pode ser que eu esteja equivocada, mas se eu não me engano, o rapaz que acabou tentando matar o pai, ele nem queria, de fato, matar o pai. Era como se quisesse assim, eu vou dar um susto aqui. Ele nem queria matar o pai, nem havia o dolo mesmo, né? E todos foram condenados à mesma pena. Isso me soa assim estranho por conta exatamente do nosso direito, né? Que crimes de natureza diferentes são punidos de formas diferentes, né? Não tem a mesma punição. E naquele caso, os 4 foram condenados à pena de morte e foram executados antes do nosso condenado, né? Passaram por ali antes do nosso condenado. Então, sobre a questão do direito penal e do erro, de fato, como nós não temos a pena de morte no país, salvo em caso de guerra declarada, né, nós não temos a pena de morte, a pena mais, não diria cruel, né, porque não temos penas cruéis, mas a pena mais pesada que se aplica a um indivíduo é a privação da liberdade. E nós, vira e mexe, nós temos notícias de que uma pessoa foi presa de forma equivocada. Então, sim, o Estado falha. Quando o direito de punir é retirado do indivíduo, da sociedade, a justiça privada deixa de existir como regra e passa para a tutela do Estado, isso se faz exatamente para que os erros diminuam e para que a justiça seja efetivada em sua maior parte. Mas isso não quer dizer que o Estado também é feito por homens. Isso não quer dizer que o Estado não vai errar, o Estado erra. Então, é isso que a gente precisa pensar também. Se uma pessoa que está privada da sua liberdade, por conta de um erro do judiciário, um erro no julgamento, já é muito cruel, né? A pessoa passou ali anos, ou mesmo dias, não importa. Você foi privado da sua liberdade de forma equivocada. Imagine uma pena de morte. A sua vida foi ceifada de forma equivocada. Então, é bem mais pesado, né? Não é bom nem pensar nisso, né? Eu fico logo toda arrepiado. Professora, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? E eu lembrei uma parte do livro, o primeiro prefácio, né? Que o livro foi escrito em 1829, né? Século XIX. Né? E depois foi escrito também, foi reescrito em uma nova edição em 1832, e no livro tem os 2 prefácios. No primeiro prefácio, né, tem uma discussão, você vê lá que é uma roda da alta sociedade, o pessoal criticando o livro. Rapaz, e tem um filósofo no meio. Tem um filósofo. Eu fiquei com raiva do bendito filósofo. Exatamente. E aí, todo mundo criticando o livro, que tem que existir a pena de morte, que aquele autor deveria nem ter lançado aquele livro, e surge uma pergunta sobre uma parte do livro e ninguém consegue responder. Sim. O que fica claro que as pessoas não leram o livro. Estavam comentando alguma coisa que tinham escutado e tal. E nós estamos falando hoje, assim, quando a senhora chegou, das redes sociais, né? Do poder de fala das pessoas, às vezes sem ter o conhecimento adequado, né? E eu fiz uma pergunta para a senhora e eu vou fazê-la novamente para que as pessoas possam me escutar. Não seria interessante, não tem nenhum projeto em tramitação, tirar essa parte dos direitos e garantias fundamentais, que é justamente sobre isso que a gente está falando, sair da esfera do direito e vir para o ensino regular, sei lá, ensino médio, ensino fundamental. O que é que a senhora acha sobre isso? Sim. Existem escolas, né, que já trazem isso como um projeto paralelo, mas não como uma disciplina obrigatória. Na grade curricular, né, na matriz curricular, o ensino dos direitos fundamentais como dentro do currículo mesmo que aquele aluno tem que cumprir. Se a gente prestar atenção, todo ano eu fico bem atenta ao tema da redação do Enem. E o Enem tem cada vez mais trazido essa questão dos direitos fundamentais. Isso já é um alerta de que já há essa preocupação de sondar o entendimento dos nossos estudantes sobre os direitos humanos, sobre os direitos fundamentais. Eu não tenho dúvidas de que o acréscimo dessa discussão sobre os direitos fundamentais nas escolas só traria benefícios. Não tenho dúvidas sobre isso. Nós tivemos um projeto de extensão que era direitos fundamentais nas escolas, né? A gente chamou de direito para quê? Porque muitas pessoas se perguntam, para que o direito, né? A gente estava até conversando antes, né, que o direito chega depois.
que o direito não consegue salvar a sociedade de suas mazelas. Enfim, é uma discussão que pode ficar para outro momento, porque é uma discussão bem profunda. Mas a gente quis levar isso para as escolas, para conversar com os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio. Para que direito? Para que os direitos fundamentais? Para que eles servem? Será que eles servem para mim? Eles servem para qualquer pessoa? Porque no dia a dia eu não consigo enxergar esses direitos, né? Mas na verdade eles estão ali o tempo todo. Inclusive, nesse momento em que a gente está conversando, a gente está exercendo diversos direitos, inclusive o direito de liberdade de expressão. Perfeita. Ixi, agora só eu tô com... Liberdade de expressão está em alta. Se a gente fosse seguir aqui o rumo da conversa, menina. Professora, tem uma parte no livro. É interessante que tem uma parte no livro e a gente sempre consegue trazer para a realidade, né? Tem uma parte no livro que o Victor Hugo diz o seguinte: eu não sei se esses caras, né, principalmente essas distopias, né, 1984, né, eu não sei se eles eram visionários ou eles acabavam dando as ideias para as pessoas, mas acho que as duas coisas, né? O Victor Hugo diz que ele clama ao poder público que parem de agir dessa maneira, porque senão, daqui uns dias, e lógico que já chegou faz tempo, as pessoas vão entender que tem o direito de agir da mesma forma. Se o Estado decide quem vive e quem morre, eu também posso decidir. Eu posso decidir. Né? E a gente vê hoje que uma briga de trânsito, o cara vai lá e mata o outro. Ou seja, ele agiu, ele decidiu que ia matar aquele cara. E a senhora consegue também trazer essa relação para os dias de hoje? Sim. Inclusive, em relação à figura do Estado no livro, tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu prometo que eu vou voltar, vou dar uma devagada aqui, mas vou voltar. Se a gente prestar atenção na leitura do livro, o Estado está em todos os momentos. O Estado está na figura do carcereiro, no momento em que ele está preso. O Estado está na figura do padre. Ele está na figura do padre, porque embora hoje a gente trabalhe muito bem com essa ideia de laicidade, existe uma relação nessa história, uma relação entre o Estado e a religião. O padre que vai ali como capelão, para conversar e tentar de alguma forma trazer um alento espiritual para aquele condenado, na verdade ele está cumprindo só uma função que o Estado lhe atribuiu. Ele vai só para... tanto que ele vai com uma fala decorada, ele vai acompanhando até o momento da execução. Então, o Estado e a religião estão ali presentes em todas as etapas de condenação até a execução. E nada fazem em relação a isso. É como se... mas assim, o Victor Hugo ele não deixa ponto sem nó, né? A escrita do cara é fantástica. Ali é mais uma crítica ao entendimento da igreja, né? Como é que a igreja está ali de conluio com o Estado numa situação que deveria se rebelar? Como é que a igreja é a favor da pena de morte, né? Eu lembro do João Cláudio Moreno, né? Piauiense, né? Porque ali o padre tá tipo dizendo assim: rapaz, tenha calma, vai dar tudo certo, daqui a pouco você vai se encontrar com Deus, né? Poxa vida, como assim? Aí eu lembro do João Cláudio Moreno, que ele contou uma piada que o padre de uma cidadezinha aqui do Ceará, que eu esqueci o nome, tá morrendo, Maranguape, tá morrendo, aí o bispo vai lá e diz: padre, o senhor tá morrendo, daqui a pouco vai se encontrar com Deus, que maravilha. Aí o padre diz: rapaz, mas é que Maranguape eu acho tão bonzinho, né? Quem é que quer morrer, cara? Quem é que lida bem com a morte, assim, que você vai saber que vai morrer, não é isso? Inclusive, ele prefere a condenação perpétua aos trabalhos forçados, né? Do que quando ele está chegando mais perto da morte. Quando ele está chegando mais perto da morte, aí ele opera melhor passar o resto da vida trabalhando, né, como os forçados estão trabalhando, do que ser executado tão jovem, tão novo, né? E aí, é nisso que eu volto para a tua pergunta, de as pessoas veem que o Estado está chancelando aquela prática, e elas vibram. Eu ia chegar nessa pergunta, né? Mas a senhora já falou, fica à vontade. Elas vibram, e é muito impactante essa parte. Eu até tive que parar nesse momento para respirar um pouquinho, porque o livro traz essas sensações físicas, né? Essa angústia. As pessoas vibram quando, numa determinada parte do livro em que
os forçados, que eram as pessoas que eram condenadas a esses trabalhos forçados, perpétuos, né? Elas vão para a cerimônia, né? De que a partir dali elas vão cumprir a pena delas. E quem vibra não é só a pessoa livre. Quem vibra é também o próprio preso. Então, ele narra que os presos ficam nas janelas das celas, nas grades das celas, vibrando e gritando, como se aquilo fosse um verdadeiro espetáculo. Exatamente. E aí, quando o nosso condenado está a caminho da praça pública para ser executado, as crianças vibram. É um evento, né? É um evento. Tem carrinho de pipoca, né? É um grande evento na praça, vem pipoca, a população inteira vai, é uma festa. É o circo, né? É um circo. Inclusive, professora, a guilhotina, né? Ele ia ser guilhotinado. A guilhotina foi um instrumento inventado justamente para que a morte seja rápida, né? Para que a pessoa, digamos assim, não doa, sei lá, a pessoa não sinta, não sei. Aí tem uma parte que a guilhotina falha, não é? E o cara fica ali, a guilhotina corta, não corta, e as pessoas gritando. E, meu irmão, é assustador. É assustador. Então, isso mostra a pior face do indivíduo, que é aquela face que não tem piedade. A piedade, já dizia Rousseau, né? Que a piedade nos faz homens, nos diferencia. Agora a filósofa agiu, né? Acaba só advogada, né? Agora a filósofa Ele diz que nos diferencia dos demais animais. É uma das diferenças. É termos piedade pelos nossos pares. É o amor de si e a piedade. Então, quando você olha um indivíduo sendo ali executado em grau máximo de sofrimento, de angústia, de depressão, e você não esboça nenhum tipo de piedade, ali ali é a humanidade. Deus, como diz, né? Então, o fato do Estado chancelar isso faz com que o indivíduo se sinta no direito de também vibrar com a morte do outro. Exatamente. Perder a sensibilidade. Professora, nós estamos já chegando ao fim, já, o tempo rapaz. é curtinho, né? Tô olhando aqui pra... Conversa boa, né? Vai passando. Demais. Professora, então, pegando esse gancho que a senhora falou, pra gente encerrar, a minha última pergunta, mas a senhora fica à vontade se quiser fazer alguma consideração. Nós temos hoje aquela galera que diz que bandido bom é bandido morto, ele deveria ter pensado antes de fazer, que direitos humanos são para humanos direitos. Como é que funciona? Como é que fica tudo isso, professor? Essa é ainda bem que deixou para o final, viu? Porque esse aí é um questionamento que é muito feito na atualidade. Nas redes sociais a gente vê muito isso, né? Os direitos dos humanos, né? E essa crítica é muito feita, mas eu sempre gosto de dizer assim, o direito penal, os direitos humanos, os direitos fundamentais, que ali envolvem o acusado, envolvem o preso, sempre são muito atacados, até o dia que é você que está no banco dos réus. Perfeito. Até o dia que é um familiar seu que está no banco dos réus. Aí, nesse momento, você quer todos os direitos. Por isso que a gente precisa discutir os direitos humanos, os direitos fundamentais, fora da perspectiva subjetiva, né? Do que eu acho, do meu conceito de justiça. Não é o meu conceito de justiça que tem que prevalecer. A gente tem que pensar na coletividade. Né? Se nós colocamos o advogado criminalista, por exemplo, estou com um aqui, né? Um advogado criminalista como um defensor de bandido e não um defensor de direito, se a gente não tivesse esses profissionais ali acompanhando aquele réu, acompanhando aquele acusado, a pena não seria possível. A pena não poderia ser, a justiça não seria possível. Ele é o mediador ali. Para que você se defenda bem, você tem que ter um bom julgamento. Né? Exatamente. Então, essas frases de efeito vazias precisam ser abolidas. A gente precisa discutir as coisas de forma mais profunda. E entender, e sem subjetivismo. E entender para que o direito serve, para que o direito penal serve, e aí eu não sou penalista, estou me arriscando aqui, né? Mas sim, para que o direito penal serve, para que a pena serve. Pena não é vingança. Né? O que seria pena, professor? A pena é uma forma de correção. Inclusive o Victor Hugo fala isso. Exatamente. Né? É corrigir para poder consertar.
É corrigir para poder ressocializar. Ah, mas isso é muito utópico. A utopia nos ajuda a caminhar para um futuro melhor. Ela pode nunca ser efetivada, mas nos ajuda a caminhar, a sair do lugar. Exatamente. É como se a pena fosse uma proteção à própria sociedade, não é Sim. isso? Eu estou tirando do meio alguém ali que não, no momento, não tem condições de ficar, para que essa pessoa seja ressocializada e volte a viver em sociedade, né? Eu aprendi com a senhora, lá em Constitucional 1, essa questão de pena não é vingança, né? Que em 1700 a.C., né, o Hammurabi, né, eu não sei se era um príncipe, não sei, a senhora sabe, ele criou o Código de Hammurabi, que já foi a primeira forma de você deter o próprio Estado, né? É a ideia de proporcionalidade, né? Olho por olho, dente por dente. Hoje, pra gente, matou, vai morrer, né? Isso não é possível dentro do nosso direito. Mas já trazia a ideia de proporcionalidade. Se eu furtei, eu não vou perder minha vida porque eu furtei. Um bem material não vale a vida de alguém. Então já trazia a ideia de proporcionalidade, embora fosse de uma forma bem rudimentar, mas já trazia essa ideia. É palpitante demais esse assunto, né? Nosso tempo aqui sim. já tá... Eu fico assim, como é que um cara, há 1700 anos de Cristo, ele teve um pensamento desse, e as pessoas hoje ainda continuam dizendo que os direitos humanos é para humanos direitos. Como é que pode, né, bicho? Eu fico assim, professora... Cuidado no discurso das redes sociais, muito cuidado. Professora, muito obrigado pela sua presença, que agradeço. Tá bom? Se a senhora quiser fazer alguma consideração final, tá bom? Só agradecer, Cleilton, pelo convite e dizer que estou à disposição, né? Tem tanto tema aí bacana, me disponho para a gente conversar aqui. Aqui a gente tá para filosofar um pouquinho, né? E para aprender também. Que coisa boa, fico muito feliz, professora. Eu desejo tudo de bom para a senhora, para sua família, para sua Obrigada, filhinha que meu está amigo. chegando aí. Amém. Que dê tudo certo e que a gente se encontre aí na faculdade. Ainda vamos nos encontrar para frente, né, Narciso? Certeza. Professor Guto, aí a gente vai se encontrar muito. Processo. A minha disciplina preferida é constitucional, né? Nós vamos nos encontrar em processo Olha aí. constitucional. Professora Não é porque eu tô aqui não, né, Cleilton? Não, mas eu gosto muito porque eu sou um defensor dessa parte de direitos e garantias fundamentais, né? Assim, porque, professora, todos os direitos que nós usufruímos, por exemplo, nós estamos aqui conversando, vou já botar isso no YouTube, para quem quiser escutar, eu e a minha geração não lutou nada para ter esse direito. Isso, pessoas perderam vidas Sim. e tudo mais, e sofreram para que eu possa estar usufruindo de um direito que eu não fiz nada para ter. Então é dever nosso manter esses direitos que hoje a gente goza e lutar para que venham outros para as próximas gerações, não é isso? Perfeito. Então essa leitura que eu faço é essa, por isso que eu sou muito ligado a essa parte de direitos humanos, de garantias de direitos fundamentais, de tentar compreender isso para sair da subjetividade, para que meu discurso não seja lindo, maravilhoso em minha vida. Porque o que você vê, esse pessoal dessas famílias, tá, não sei o que, eu não vou entrar. Aí quando você vai olhar atrás ali, os caras fazem pior do que eles defendem. Você viu o rapaz lá do elevador lá em Fortaleza, que apalpou uma mulher, aí tava lá no Instagram do cara que o cara era religioso, era daquelas famílias tradicionais, neoliberal, enfim. Entendeu? Então hoje o discurso é muito bonito, né? É igual a República de Platão, né? É lindo, maravilhoso, ali no campo do imaginário, mas das ideias. Mas quando você vai pro real, e nós precisamos nos convencer que nós fazemos parte da realidade, né? E aí, só para finalizar, eu não quero deixar de falar essa frase que eu achei fantástica no livro, que é: todos nós já estamos condenados à morte, apenas com sursis diferentes. Mas todos nós estamos condenados à morte. Tome nos seus peitos agora. Professora, muito obrigado. Vamos encerrar, não é? Obrigado e vamos nos encontrar outras vezes, tá? As portas estão abertas, eu fiz o convite, mas a senhora, quando sentir necessidade, tem algo interessante para falar, pode nos avisar que a gente tem o maior prazer em recebê-la. Maravilha. Valeu.